Oi, gente. Gente, se vocês virem onde eu tô atochada, assim, mocosada no quintal, no meio do mato, com um banco empilhado para apoiar o celular. A Karen vegana ia amar me ver. Se ela pudesse fazer umas fotos de make-off dessas minhas lives, assim, ela ia adorar. Ela adora nesse nosso estilo crude de ser e de viver. Mas, então, bem-vindos de volta às nossas conversas. Pós-carnaval, pós-feriado, pós-guerra, pós-tudo, né? Vamos lá. Eu aproveitei esse momento que foi de reclusão aqui para mim, para estudar um pouquinho, para pensar um pouco, refletir, meditar, porque quando a gente pensa em transmitir ideias, é muito diferente de quando a gente quer formar ideias para a gente mesmo, né? Se eu penso em ter ideias sobre o mundo, sobre o tema que for, não importa se estamos na questão, no nosso caso aqui, na luta pelos direitos animais, abolição animal, ou se o movimento é outro qualquer. O fato é que quando a gente quer saber para a gente mesmo sobre o cenário da nossa vida, a gente pode pensar isso no tempo que quiser, da forma que quiser. Existe uma flexibilidade, né? Uma liberdade. Mas quando a gente quer falar para outras pessoas, quer transmitir alguma coisa para outras pessoas, aí o buraco é mais embaixo. Por que que a gente diz isso? Porque tem que haver uma responsabilidade. O fato... Ei, começou já. O fato, por isso que Fábio Chaves nunca coloca nada que eu faço lá no Vista-se, porque não tem condições. Às vezes as pessoas me perguntam, ai, Nana, por que que o Fábio não coloca as tuas coisas lá no Vista-se? É tão legal a gente conversar. Eu falo, gente, não tem estética para isso, né? Vamos combinar? Mas, enfim, como o conteúdo é o que mais importa, a gente vive reafirmando isso. Então, vamos tocar para frente. Então, assim, pensar sobre o cenário atual, social, ou o cenário em que a luta abolicionista acontece, é muito importante, porque a gente não pode fazer as coisas assim, a esmo, sem nenhuma responsabilidade, sem senso de consequência, sem nada, que tá faltando muito, né? Tá faltando muito senso de consequência. O que a gente costuma dizer para educar as crianças? A gente costuma dizer, olha, se você colocar a mão no fogo, não é que você vai ser punido, castigado, desgostado, não é. É simples assim. Vai produzir uma queimadura que vai produzir uma dor. Entendeu, filho? É assim que a gente se informa uns aos outros. Essa a obrigação de educar, ela não é só da mãe para o filho, né? É uma obrigação que todos nós temos. Quando a gente descobre alguma coisa, a gente tem uma obrigação de compartilhar isso, de trazer à luz do conhecimento com outras pessoas que eventualmente não tenham essa informação. Daqui a pouco despenca o sombreiro aqui, enfim. Então, o que foi que eu reparei durante esses dias em que eu fiz uma série de estudos e dei uma olhada num livro que eu queria que vocês conhecessem, chama Os Quatro Compromissos. Eu não sou chegada em nada, nenhuma publicação de autoajuda, né? Porque eu acho que vem uma coisa muito receita pronta de algo que vai se aplicar a vidas e pensamentos tão diferentes. Dificilmente isso realmente tem uma viabilidade prática. Mas, como eu tenho feito uma meditação muito profunda acerca de discernimento, de entender o que serve e o que não serve, então eu acabei encontrando nesse livro aqui, Os Quatro Compromissos. 2 desses compromissos me tocaram muito fundo. Um fala da gente ter cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Eles mencionam o termo impecável com as palavras, né? Da sabedoria tolteca, para quem não conhece, é uma civilização mexicana, se não me engano. Se eu estiver falando alguma bobagem, gente, depois eu reparo, tá bom? E aí o que acontece? Me tocou esse detalhe. Seja cuidadoso com as palavras, porque a palavra, ela constrói muitas coisas no plano subjetivo, na mente das pessoas, e acaba reverberando nas ações como um todo, e ações que estão sempre ligadas com outras pessoas, né? Não existe essa de, é meu direito, eu faço o que eu quiser. Não, a gente não tem esse direito todo, né? Isso daí é um plano muito bem urdido pelo mercado,
pelo sistema capitalista, que faz com que as pessoas, sendo egoísta, elas consumam muito mais, elas não tenham senso de consequência, elas façam o tempo todo, estabelecem competições em vez de estabelecer boas relações. E a outra coisa que faz parte desse livro, que me tocou bastante, e a gente tem que ficar o tempo todo com bastante cuidado, assim, o que eu faço com o que eu estou aprendendo, o que eu faço com o que eu estou implementando na minha vida hoje, o que eu faço com tudo isso. Então, eu achei espetacular ver que ele falou de 4 compromissos e 2 apenas foram muito suficientes para eu meditar durante muitos dias. E o outro é, não leve nada para o lado pessoal. Porque quando a gente leva as coisas para o lado pessoal, tudo vira uma competição, tudo vira uma guerra. A necessidade de se colocar como alguém importante, de reafirmar a sua verdade, de reafirmar o seu gosto, eu ganhei, vira uma bomba, né? Uma granada sem pino. Então, dos 4 compromissos, esses 2 já são suficientes para eu me debruçar sobre o tema e ficar um tempão tentando ver o que a gente pode fazer nessas nossas conversas para entender onde é que isso se aplica na causa animal, na questão abolicionista. Bom, ontem eu eu disparei uma série de pensamentos no Facebook com aquelas letras garrafais e os posts coloridos, né? Foram textinhos bem curtos, precisa ser, senão não se estabelece dessa forma, não tem essa formatação. E aí eu disparei uma série. Muita gente conseguiu captar e se apropriar, repassar, entender. Uma moça, uma parceira da causa, veio e se queixou. Falou, não, olha, tá chato, tá cansativo, tá pesado, você assumiu um tom agressivo. Bom, ainda falou assim, espero que você aceite a minha opinião. E claro, né? Claro que eu vou aceitar. Que coisa mais, assim, óbvia, porque jamais a gente pode ir para um lugar público como uma rede social como o Facebook, né, que deixa a nossa casa semi-aberta, e não aceitar o que o outro está falando, porque você está, de certa forma, penetrando na vida da pessoa, né, com os seus posts. Não tem essa de, você não quer ver, desliga, se não quer ver, me bloqueia, se não está gostando, que saia. Por que a gente diria isso? Por que essa necessidade, né, de ser assim tão bélico, de responder as coisas sempre com tanta... Porque a gente leva para o lado pessoal. Olha, Nana, você está chata, eu não estou gostando de você. É isso que a gente costuma fazer, normalmente. Quando a gente poderia simplesmente entender que por alguma razão particular, aqueles posts que estavam fazendo tão bem para tanta gente, não estavam fazendo bem para ela. E ela tem o direito de dizer para mim, porque esse é um acordo tácito que nós fazemos dentro da comunicação online, dentro das comunicações de redes sociais, dentro das comunicações de internet, né, que a gente fala com as pessoas em tempo real em qualquer parte do planeta hoje. Quase que qualquer parte do planeta, né? Então, e eu comecei a observar, porque eu comecei a dar uma olhada no quanto as pessoas estão com discursos beligerantes, com discursos ferrenhos, atados a uma necessidade de agredir o outro, de humilhar o outro, de depor, de subjugar o outro, em vez de estabelecer mesmo uma conversa mais tênue, mais doce. Cada vez eu quero falar menos a respeito do ruim e falar mais a respeito do que eu considero como benigno para todo mundo. Mas enquanto a gente não chegar nesse ponto, vamos ficar aí flutuando. Tem dia que eu fico mais tensa, mais irritada, e na hora que a gente vem conversar, eu tô mesmo com esse tom. Tem dias que consegui pensar um pouco melhor e a gente estabelece uma outra conversa. Mas é fundamental a gente olhar para isso. Está nos faltando bom senso. Porque a gente precisa avaliar as coisas hoje. Não dá para ser uma pessoa, eu não sou preconceituoso, eu sou aberto, porque também tem esse apelo, né? De que a gente seja muito aberto a tudo, e aí vira um negócio sem fronteira, sem limite. Não significa que porque eu sou uma pessoa destituída de preconceitos, ou pelo menos tento ser assim, não significa que eu vá permitir que pessoas com discursos abusivos, violentos,
violentos, grotescos, perversos, entrem nas minhas postagens ou em qualquer outro lugar onde a gente estiver conversando e atire a sua chuva de talheres. Ah, mas então o que você vai fazer? Você vai deixar? Não, não é que eu vou deixar. Eu vou ter que encontrar um meio hábil de dizer para ele que aquilo não é bem-vindo. E eu não acho de verdade que isso seja um problema. Eu não acho que a gente precise fazer isso através de lanças e farpas. É possível a gente dizer para o outro, entendi, como eu mesma disse para essa parceira, olha, eu entendi que você não está se sentindo à vontade ou gostando, apreciando as postagens que eu fiz, né, que eram algumas frases irônicas, sarcásticas, né? Tinha uma certa acidez, eu reconheço, mas como a minha intenção não é ferir ninguém e não é me interpor de forma pessoal, então espero que você também não se ofenda que eu não vá parar, mas eu vou atenuar. Então, naquele momento, o que foi que eu fiz? Eu falei, pronto, chega, já tinha feito umas 15 postagens ou mais, e eu falei, agora eu vou fazer uma outra coisa. E aí eu fui fazer umas fotos com animais, né? Eu coloco sempre meu filho para atuar, para não perder esse vício. E fui fazer fotografias e fui desenhar um pouco, ler um pouco mais. E eu acho que isso só me ajudou. Isso não me fez me sentir uma pateta subjugada, não me fez sentir mal, eu não senti nenhuma sensação ruim diante da observação dessa moça. Eu achei, pelo contrário, me levou a uma outra reflexão que eu não tinha parado para pensar. E me leva sempre a reafirmar, não importa o que a gente faça, sempre vai ter gente para dizer que lindo, que maravilhoso, que bom, que legal, que gostoso, que confortável, que extraordinário, que incrível. E sempre vai ter gente para falar que merda, que lixo, que coisa chata, que desgostoso, que desprezível, que droga. Independente de ser de fato bom ou ruim. Até porque esse bom ou ruim, entre eles há tantos tons, né? Muito mais que 50 certamente. E há também uma questão que é quem teve a oportunidade de avaliar, está movido e motivado pelo quê? Então até a gente entender se de fato isso que você está produzindo, que eu estou produzindo, é mesmo digno de ser transmitido ou não, a gente leva tanto tempo que o ideal é que a gente comece a considerar tudo isso e vá fazendo. Se amanhã eu descobrir que isso que eu estou fazendo, que eu estou produzindo hoje, acreditando que é bom, não é bom, eu falo, não, isso não está trazendo benefício para as pessoas, não está trazendo benefício para os animais, para a causa que eu defendo, então eu vou reavaliar e eu vou dizer para as pessoas publicamente, ó, lembra um vídeo que eu falei tal coisa? Então agora eu estou desfalando, agora eu estou desdizendo, que nem o Raul falava, né, da metamorfose ambulante. Porque isso é necessário. Como é que a gente vai organizar 8 bilhões de pessoas no planeta o tempo todo com discursos beligerantes, brigando, gritando, xingando um ao outro? E aí agora eu vou entrar um pouquinho no cerne de uma outra questão. Como eu achei que não dá para a gente fazer nenhum tipo de transformação, revolução, a partir de discursos bélicos, violentos, agressivos, através de sentimentos muito grosseiros, eu tive que olhar para isso. Como é que a gente vai identificar, né? O poder de avaliar sem julgar é uma passagem muito estreita. Como é que eu avalio sem julgar? Eu avalio pesando, botando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, experimentando um pouco, degustando um pouco, percebendo, sentindo a partir de mim, me colocando no lugar do outro, estabelecendo empatia, experimentando de novo a partir do outro ponto de vista, e aí então começando a processar tudo isso, por fim, fazendo uma escolha, mas não um julgamento e um veredito. Isso foi o que eu aprendi nesses dias em que eu fiquei estudando e tentando refletir um pouco.
Não vejo grande sucesso, possibilidades de revolução, se a gente continuar nessa eterna briga. E por fim, ontem eu acabei encerrando o dia um pouco irritada, né? No começo não era irritação, tinha uma acidez escolhida mesmo, proposital, mas à noite eu já estava irritada, porque daí as pessoas começam a falar começam a colocar os seus crivos de peneiras para avaliação, que parece demais com aqueles seriados, aquelas minisséries da Globo que falavam alguma coisa de Jorge Amado, né, dos nossos autores que retratavam as carolas, as marocas fuxiqueiras das novelas, do sertão, dos lugares regionais, né? Me lembra muito isso. Que são aquelas maroquinhas, sabe? Meio infelizes, né? É um estereótipo, lógico. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que façam isso tenham esse perfil. Tem muita gente por aí que é o famoso ouro de tolo, né? O ouro besouro. Então parece que são super sensatas e que estão emitindo opiniões embasadas, e quando você vai ver, na verdade, elas estão advogando em causa própria, estão falando alguma coisa a partir das suas amarguras, a partir dos seus desagrados, né, dos seus buracos emocionais. Mas eu vejo muito isso, eu tenho visto muito. E ontem eu fiquei irritada porque tem um tal de assim. Fiquei sabendo que tem gente que é amigo de pecuarista, que explora animal, que faz prova de tambor. Eu sei lá, sabe? Olha, juro, eu sei lá. Tenha dó. Aí eu fiz um post e falei assim, olha, eu sou uma mulher de 45 anos, sou mãe de 2 filhos, ativistas, de crianças veganas, mãe de uma família toda vegana, toda ativista, sou artista, fico produzindo coisas o tempo todo pensando no mundo, dinheiro é o que menos tenho, condição favorável, ninguém hoje tem, mas eu tenho um trabalho focado e um trabalho muito persistente, muito mesmo, presente demais. E aí, de repente, ter que ser julgada por pessoas que não têm o cuidado que eu tenho em avaliar o que vão dizer, né? Eu não escrevo nada, eu não preparo discurso, eu falo tudo assim, no fundo do quintal, porque meu marido está lá dentro fazendo música vegana e a gente não tinha como fazer o mesmo trabalho ao mesmo tempo. E eu ter que me submeter ao crivo de julgamento de pessoas que não têm esse cuidado é minimamente desconfortável. Tá? Então, assim, claro, eu também não quero xingar, dizer que elas são umas mal amadas, porque devem ser umas loucas, umas doentes. Inclusive, é isso que eu tô tentando aprender. Não dizer isso pra ninguém. Pra quê? O que isso vai trazer? Nada. Mas eu quero dizer cada vez mais, me melhorar nisso, pra poder responder pra essas pessoas com questionamentos. Escuta, eu tenho pessoas, olha, eu tenho quase 5.000 contatos no meu Facebook hoje. E um dia veio uma sugestão assim, tipo, limem todo mundo que for, que curtir a página do Bolsolixo lá. E aí eu fui. Sabe quando dá aquele ímpeto, você vai? Eu fui. Quando eu cheguei, que eu fui olhar quem eram as pessoas, porque você não pode ir clicando assim. Uma pessoa não se resume a uma escolha que ela faz. Nós fazemos milhares de escolhas por dia. Então, eu comecei a olhar e falei, gente, pera, mas esse aqui, ele é muito legal. É uma pessoa bacana, competente, talentosa. Por que eu vou fazer isso? Eu não sei o que levou essa pessoa a curtir a página do Inominável, mas definitivamente eu não estou ligada a essa pessoa pela curtição dela com o tal do Inominável. Eu estou ligada a ela pelo quê? É um profissional ótimo da yoga ou da permacultura. Gente, a gente precisa aprender a se aproveitar do ponto de vista do afeto. E aí eu peguei e falei, não, eu não vou. Agora eu pensei assim, bom, mas se eu não vou deletar essa pessoa, então eu também não vou deletar ninguém. Não por isso, porque não é justo. Então, se eu tenho gente que curte o Inominável, eu tenho gente que é daquela vertente religiosa que as pessoas se exploram, que fazem um teatro enorme dentro das igrejas, eu olho para a pessoa e falo assim, é verdade, ela nisso daqui, ela tem uma coisa que me desagrada profundamente. Mas aqui, ó, ela tem isso e isso que é muito bom, que é positivo para o mundo, é uma pessoa aberta, é uma pessoa alegre, Gente, quem sou eu para ficar avaliando quem é quem?
A menos é óbvio que, usando o bom senso que eu tento amealhar todos os dias, eu avalie que a pessoa é realmente danosa para a sociedade, que a pessoa é nociva. Então, sei lá, se é um pedófilo, se é... Ah, mas então um pedófilo é menos pior do que um pecuarista? Não, olha, não é. Não é se a gente for fazer discussões profundas. Mas eu não estou na condição de fazer essa avaliação. Eu, Nana. Eu não sou de linhagem vegana. Minha família, minha parentada inteira me deu um pé na bunda. Ninguém nem fala mais com a gente. Parentada toda, a minha e a do meu marido. Mãe, irmã, irmão, sobrinho, tio, todo mundo. E certamente eles acham que a louca sou eu. Mas mesmo assim, se eles vierem falar comigo, eu não vou jogar pedra na cara deles. Então aí vão falar assim... Fiquei sabendo que a Nana é ativista, defende tantos animais. Tava lá na casa do avô dela, não tem mais avô. Tava lá na casa do pai dela esses dias e o pai dela tava comendo carne na mesa e ela tava junto com ele. Então, e quem não vai ter que passar por essa situação que atire a primeira pedra? Porque eu fico mesmo preocupada com os animais, que é com quem eu realmente me preocupo e a quem eu de fato dedico todo o meu trabalho. E quase toda a minha vida, porque eu fico imaginando quanto tempo eles vão ter que esperar as pessoas se tornarem puras, perfeitas, ilibadas, incólumes, para poder militar em favor deles. Eu fico todo o tempo preocupada com isso. Porque é assim, eu vou repetir o que eu já tinha falado no outro vídeo e provavelmente vou repetir em outros também. Que tipo de estímulo você, que critica todo mundo, dá para que as pessoas se transformem em libertadores dos animais? Se você cruza com 1000 pessoas, elas estão fazendo todo tipo de merda e atrocidade. E você não faz nada. E aí uma pessoa resolve salvar um animal, ela já vai passar pelo crivo do seu julgamento. Então é assim, a empresa não está fazendo nada, ela está só explorando os animais. De repente ela fala, eu acho que eu vou produzir um produto vegano. Pronto. Acabou o sossego dela. Porque agora ela vai ter que apanhar, mas apanhar feito demônio. E de fato, eu sou a pessoa do boicote. Aí vão falar, Nana, você está sendo contraditória. E eu acho que as pessoas têm mesmo que problematizar tudo. A questão que eu entendi que está fazendo mal é apenas o teor violência. Se você faz uma avaliação sem a violência, tira a violência dali. Tirei, pronto. Sem violência agora. Faça a mesma coisa. E você vai ver a diferença que vai ser. Eu vou continuar boicotando. Eu vou continuar não apoiando empresas que fazem testes em animais e que sobrevivem às custas da exploração animal, do massacre animal. Eu vou continuar fazendo campanha, eu vou continuar chamando as pessoas para a luta. Mas se eu tirar o teor de violência e de egocentrismo, tudo vai mudar. Eu vou questionar, mas eu já vou questionar levando o problema com o meu ombro junto, com os meus braços junto, com a minha mente junto. Agora, ficar emitindo opiniões, eu quero ver quem é que tá salvo nessa merda toda. Quem é que pode militar pelos animais se não pode ser amigo de ninguém? Agora vão começar. E aí, quando começar as campanhas políticas, começa de novo. Todo mundo que for favorável a não sei o que lá, passe para cá. Todo mundo que for favorável vai pro lado de cá. E com isso a gente vai formar o quê? Facções. Lembra o quê? Há alguma coisa lá no Oriente Médio, por acaso? Será que está lembrando isso? Aqueles que um gosta do presidente e o outro que não gosta do presidente é da turma B. Aí o que, além de não gostar do presidente, acredita no Deus X é da turma C. Além de acreditar do Deus X, acredita no Deus X de uma forma Y, é da turma E. E aí vai virando essa desgraça e a gente tem um mundo em guerra. Só isso. Tudo isso ainda, todo mundo, olha só a alegação. Todo mundo está lutando por fé, né? Por um Deus, por uma crença. O outro está lutando por comida. O outro está lutando por espaço. O outro está lutando por entendimento. O outro está lutando por ciência. O outro está lutando, enfim. E no final das contas, todo mundo se matando.
Só isso que eu entendi já me fez mudar um pouco o rumo de onde eu quero estudar. Agora que a gente começa, né? Porque quando a gente aprende alguma coisa, a primeira coisa que a gente descobre é o quanto a gente está atolado na ignorância. Então, a primeira coisa que eu tenho que tirar, desopilar mesmo, é a ignorância de mim. E é assim que eu vou militar na causa. Então, assim, eu não sou babá de ninguém. Eu não tenho tempo para entrar em 5.000 perfis e avaliar o que a pessoa fez, até porque eu vou ter que fazer isso diariamente, né? Porque a pessoa pode não ser pecuarista e da noite para o dia se tornar. A pessoa pode não ser comedor de animal e da noite para o dia se tornar. Então, diariamente, de hora em hora, terei eu que avaliar 5.000 perfis no Facebook, mais 1.500 no Instagram, para não correr o risco de me infectar com alguém que está fazendo alguma coisa mijando fora do pinico. E aí, eu não tenho esse tempo. Juro, não tenho mesmo. Eu estou aqui dando todo o meu tempo para militância na causa animal, trazendo reflexões, chamando a gente para conversar, batendo papo aqui, dando parte do tempo que é a minha vida, com todo amor e carinho. Todo mundo que quiser perguntar coisa, me perguntam todo dia coisa em off, lá no testemunial, lá no inbox. Aí o outro me liga, me manda uma mensagem no WhatsApp. E aí, tamo junto aprendendo. Mas ficar sendo babá das pessoas, ou então, assim, agora você tem que escolher se você gosta dela ou não gosta de mim. Ai, quem é a favor do Zé Mané não é a favor da Glorinha. Ah, gente, Imagina que a gente tem tempo para fazer isso. Não tem. E se tivesse, dedicava para outra coisa. Porque eu acho isso um saco, além de tudo. Eu acho bem chato. Né? Eu acho muito chato. E aí, assim, o que resta? Resta a gente deixar as pessoas terem a liberdade de fazerem o papel delas na vida delas e caminhar nós para frente da maneira como a gente souber. Então, essa beligerância, esse jeito de brigar, e agora a comunicação dentro do Facebook é esse inferno, né? As pessoas vasculham a sua vida e quando elas encontrarem alguma coisa que tu fizeste que foi uma gotinha de xixi fora da bacia, tá ferrado, porque aí agora tudo que você faz é botado a perder, porque aí eu vi ela defendendo aqueles lixos, também agora tudo é lixo, todo mundo é lixo. Todo mundo virou lixo, não dá pra salvar nada, como eu falei. É aquela pessoa que trocou figurinha contigo até ontem, cuidou de ti quando tu tava doente, trouxe aquele pratinho de feijão, aí tinha um bacon lá, você não sabia, e tomou, sentiu um gosto ruim, manda a pessoa embora, joga fora, corta a cabeça. Por quê? Porque ela não te avisou. Então, eu acho lamentável isso. E para as pessoas que estão com tempo demais para fazer isso, eu peço que pensem melhor a respeito disso, se realmente é para isso que estão querendo se dedicar. É só isso que eu gostaria de sugerir. Pensem, é para isso mesmo que vocês estão tentando se dedicar? Ficar julgando o outro é uma insistência que não para, né? Passa o dia, passa a semana, passa um mês, passa 2, passa 3. A pessoa tá lá, ela tá lá ainda, mas ela fez tal coisa. Um dia, olha, eu já falei, eu fui amazona. Eu montei durante muitos anos. A minha filha, a Martina, era campeã de hipismo clássico. O mini vegano chegou a fazer hipismo, ele fazia treino de tambor. Aí a gente descobriu o veganismo e aí a gente resolveu doar toda a vida da gente para a causa. Mas eu tenho certeza que vai ter alguém que se um dia passar pela minha página e descobrir lá no meio das 5 milhões de fotos que eu tenho lá, alguma em que eu esteja paramentada de Amazona, vai pegar isso e vai soltar na rede. E o que vai acontecer? As pessoas que não conhecem meu trabalho, não acompanham meu trabalho, não acompanham nenhuma evolução da minha vida, vão resolver pegar essa foto e dizer, sabia? O que adianta? Não adianta nada, porque ela fala de animais, mas ela já explorou animais. E aí a gente vai ficar, então, esperando nascer esses bebês messias, né? Os filhos dessas pessoas, que, por sinal, também xingam a humanidade inteira, xingam mulher grávida, xinga bebê, xinga tudo, xinga. O importante é xingar. É xingar, é deixar o outro com uma sensação de humilhação, de constrangimento, de medo, de desgosto, de desprazer, de desvontade e de desmotivação, porque assim elas não vão querer fazer mais nada. Eu não apoio empresas que continuam se valendo da exploração animal.
Por isso eu vim, na época da história lá da Bem Me Quer, falar para as pessoas, olha, gente, essa empresa não teve consideração com a gente. Então, o que a gente já percebeu é que se a empresa não é vegana, não é de um dono vegano, que nem é o caso da Súria, por exemplo, né, de cosméticos, então a gente não pode confiar. O que é melhor? Bora partir fazer nossas pastinhas, entendeu? A gente vai se tornando mais livre. Mas aí o que aconteceu? A empresa foi lá, se retratou, retirou os posts, se retratou, disse, olha, nós não somos veganos, nós vamos continuar fazendo inclusão, mas nós vamos respeitar com mais veemência a causa dos nossos clientes e fez tudo bonitinho. Bom, ok. Então, pra mim, ok. Eu continuo dizendo que prefiro fazer a minha pastinha em casa, mas já não é mais caso pra incitar boicote de ninguém. Já não é mais caso para eu passar um dia lá na Liberdade e falar, não, vou comprar essa pastinha porque eles não são veganos. Não, não. Pelo amor de Deus, e teve gente que ficou lá, feito uma carniça, infernizando a empresa, sabe? Não sabe voltar. É uma doença, parece uma doença mesmo, sabe? Muito triste isso. Então, eu acho que assim, quer fazer militância, quer cuidar da causa, não quer deixar que penetre gente, célula do mal na causa, eu acho maravilhoso. Eu, por exemplo, eu sou seguidora da filosofia do Buda e uma das coisas muito importantes que a gente tem que fazer é não deixar qualquer mané que se aproxima, se aproximar dos textos, sair dando ensinamento e falando do texto. Por que a gente tem que ter esse cuidado? Porque senão a linhagem degenera e a gente começa a estragar mesmo os ensinamentos filosóficos que são tão sagrados e de sabedoria. Começa a misturar ali com aquele sincretismo, aquela pessoa que também quer misturar um pouquinho de matança, um pouquinho de vem cá que eu também quero. Então nós cuidamos disso. Da mesma forma, eu acho que nós temos que cuidar sim da causa vegana. Eu vou abordar isso melhor num outro vídeo. Claro que nós temos uma responsabilidade de não deixar penetrar a semente do mal dentro de uma causa que ainda é muito recente, imatura, e essa causa não vai conseguir sobreviver se começar a entrar veneno nela. Eu acho isso ótimo. Só que fazer isso sem violência. Porque apagar fogo com álcool eu nunca vi na minha vida. Até hoje. Nunca vi. Então, eu acho que isso é o que eu mais queria deixar nessa live, que já está longa demais. E eu aqui no matinho. Eu queria dizer isso, que a gente vai mudando a nossa mente à medida que faz experiências e percebe que essas experiências não estão sendo eficazes para aquilo que a gente quer. Se você realmente está querendo salvar animais, você não está querendo salvar só aqueles que a sua mão alcança. A gente tem essa mania de achar que só o que a gente faz é que está bem feito, né? Ah, não, o cachorro que eu salvo inteiro, eu castro, eu tiro as bicheiras, eu vacino, eu cuido, e aí quando eu vou doar, eu faço todo aquele crivo para saber para quem eu tô doando, para não ficar enfiando na mão de gente que depois de uma semana vai deixar o cachorro de novo na rua ou morrendo. Eu acho isso fabuloso. Continuem assim. Eu também tenho muito cuidado com isso, tanto que nunca fiz lar temporário. Todos os meus lares são definitivos. Os mais de 50 bichos que já passaram pela minha mão só partiram daqui por vítima de alguma doença que fugiu realmente a qualquer possibilidade de salvá-lo, ou inclusive de tratamento, porque eu cuido com três veterinárias que não comem os pacientes, ou então foram libertos na natureza de novo, como é o caso da Bentinho, por exemplo. Né? Eu nunca doei, porque eu nunca tive coragem de doar. Eu sempre acho que eu vou fazer inteiro, então eu vou ficando. Mas isso não me libera para ficar apontando que todo mundo, no resto do mundo, é um bando de lixo. Eu gostaria, inclusive, de abolir esse vocabulário que fica o tempo todo chamando todo mundo de lixo, sabe? O tempo todo deixando as pessoas mais venenosas, mais irritadas e com mais desculpas para continuar fora dessa revolução que a gente precisa com muita urgência. Tá bom? Vamos tirar essa célula de ódio das nossas ações. Vamos dar uma olhadinha. Tudo que a gente for escrever. Eu vou escrever agora um parágrafo. Eu já cansei de escrever parágrafos e apagar e escrever tudo de novo. Eu falo, agora eu vou tirar o ódio. Tira a raiva, isso. Tira o ódio. Fala de novo. Tudo muda. Você fala a mesma coisa, passa o seu recado, acredita na causa, ganha força e
A palavra é diferente. Cuide da palavra e não leve as coisas para o pessoal. Olha, esses 2 recados eu vou levar para minha vida. E à medida que eu for estudando melhor, entendendo melhor, eu compartilho com vocês. E aí vamos ver se mais tarde a gente consegue voltar para fazer mais um videozinho a respeito do outro tema que eu queria abordar hoje, que fala sobre o pano de fundo de todas as problemáticas que a gente tem vivido no mundo, que são as relações interpessoais, no mundo antropocêntrico. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo que tem acompanhado o trabalho. Vamos com força de novo. Vamos conseguir andar para frente, porque só patinar não tá legal para os bichinhos, né? Um beijo. Tchau.